Olá, arianos e arianas, bom dia, boa tarde, boa noite. Gratidão por você ter chegado no canal Além do Horizonte Tarô. Gratidão por você estar comigo aqui agora. Vamos agora para uma leitura geral, coletiva, para o mês de dezembro. O que aguarda, o que os arianos e as arianas terão no mês de dezembro, o que acontecerá? Vamos ver? E, pessoal, lembrando que essa leitura, por ser coletiva, pode ser que não ressoe com todos, tá? Adapte ao seu momento, pegue o que servir para você e o que não servir, joga para o universo, que está tudo certo, tá bom? Vamos lá então, mais uma leitura para os arianjos e arianjas, dezembro de 2022, último mês do ano, né, pessoal? Foi difícil, né? Esse ano foi cabuloso para bastante gente, né? Mas vamos que vamos, gente. Vamos ver o que tem de gostoso, o que tem de bacana, o que aguarda vocês agora em dezembro. Gratidão, universo. Vamos agora à nossa costumeira oração de abertura. Gratidão, anjos celestiais, por nos envolver com a sua luz. Gratidão, anjos, por suas presenças comigo e com todos que comungam dessa energia. Gratidão, Miguel, por estar conosco e nos acompanhando durante essa leitura e fazendo com que ela seja esclarecedora para todos os envolvidos e que nos traga respostas e resultados. Rafael, por favor, que minha fala seja terapêutica e que o que as cartas mostrarem ajude as pessoas a curar o que precisam em suas vidas. Assim, peço a presença de vocês, queridos, amados e benevolentes anjos celestiais do Divino Criador. Assim é. Que gostoso, né, gente? Lembrando que hoje, nós estamos fazendo essa leitura hoje, segunda-feira. Segunda-feira, regida pelo anjo Gabriel. Que bacana, né? Vamos lá. Leitura para os meus arianjos e as minhas arianjas, meus fofuchos e minhas fofuchas. Gratidão, viu, gente? Pelas inscrições, gratidão pelas curtidas. Vocês são demais, maravilhosos. Tarô, conecte-se com a energia dos meus carneirinhos, arianos e arianas, para o mês de dezembro. Conecte com a energia. Vamos lá, tarô. Energia para o mês de dezembro, para os arianos e arianas. Oh, maravilha, gente! Energia da Imperatriz. Uau, sensacional! A Imperatriz, gente, ela é fértil, é abundante, e aqui a gente percebe um momento de fertilidade. Deixa eu até mostrar para vocês, ó, para quem não conhece, essa aqui é a Imperatriz. Olha que linda moça. Ela é abundante, criativa, ela tem consciência do poder de criação, ela tem zelo com o que ama, ela é afetiva, ela tem criatividade, fertilidade, feminilidade. Aqui, gente, para quem está querendo engravidar, ela também, viu? Ela é bem fértil nesse sentido, tá? Então, se não quiser, se precavenha, tá? Aqui é o encanto, acolhimento, beleza, riqueza. Olha isso, que dezembrão, hein, gente? Que maravilha, hein? Abrindo com a energia da Imperatriz. Maravilhosa. Tem mais, viu, gente? Essa Imperatriz, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse arcano corresponde ao número 3, viu? Onde ocorre a verdadeira e objetiva manifestação através da inovação, do crescimento. Ela tem uma influência venusiana e fica bem evidente, tá? Pelo símbolo que ela tem aqui, ó. Ela tem um símbolo planetário aqui com ela, tá? E aqui na base do seu confortável assento, ó. Olha que maravilha, gente, olha. Toda abundante, toda linda, poderosa, forte. E para os meninos, hein, arianos? Poderosos, fortes, abundantes, né? Aqui os poderes de afeição e sorte são presentes. E na coroa dela, olha aqui, gente. Ela tem aqui os 12 signos do zodíaco. As 12 estrelas que ela tem correspondem aos 12 signos do zodíaco.
e como forças ativas e presentes em sua consciência. O cetro na mão direita lhe confere poder e comando. Aqui, o sentido maior desta carta aqui é partir para ações, tá? Objetivando os desejos e os anseios. E aqui a gente vê atrás dela, né? Tem um rio aqui bem caudaloso, bem fluente, né? E o que ele diz? Aqui o rio, com o verde da paisagem, remete à vitalidade e à fertilidade. Um dos maiores segredos deste arcano é direcionar toda esta energia de forma benéfica e construtiva. A verdadeira renovação a nível de consciência aqui, promovida através de atos baseados no mental superior, em todo o seu esplendor criativo de ideias. Que mulherão, hein, gente? Maravilha, né? Vamos ver então aqui a Imperatriz toda majestosa, abrindo o mês de dezembro de vocês. Vamos agora com os arcanos. Tem mais 77 aqui, gente. Vamos ver o que nos traz. Opa, Cavaleiro de Ouros, mas vocês estão no poder geral aqui, hein? Poder total. Vamos lá, mais uma, tarô. Arianos e Arianas, dezembro. Mais uma. Arianos e Arianas. Conecte-se com a energia deles, tarô. Traz pra gente aqui o mundo. Maravilha, gente. Que mesão, hein? Se alguém tava com algum problema aí, tá fechando um ciclo. Mais uma, tarô. Arianos e Arianas, minhas fofuchas, dezembro 2022. Lembrando, pessoal, que depois do dia 15 eu vou começar as leituras, previsões para 2023. Eu vou marcar para vocês na descrição do canal, tá? E aí vocês dêem uma olhadinha na data certinha que vão começar as previsões para 2023, o ano inteiro. Previsão do ano de 2023 para os arianos e arianas. Mas eu vou colocar a data certinha para vocês aí, tá? Opa, 4 de ouros. Quem mais, tarô? Mais uma. Cavaleiro de copas. Estão com tudo e não estão prosa. Vamos lá, gente. Cavaleiro de ouros, o que vem trazendo para os arianos? Vem trazendo aqui a busca por um caminho seguro. Eu vejo aqui que muitos de vocês estão querendo um caminho seguro, estão buscando isso. Estão ali com a energia da Imperatriz. Então, este mês, vocês nessa busca por um caminho seguro, nesta busca por algo sólido e, em sequência, a gente tem um mundo. O que eu vejo aqui? Que essa busca, há muito tempo vocês estão buscando, vocês estão indo atrás, vocês estão trabalhando bastante, vocês estão fechando um ciclo. O que eu quero dizer com isso? Essa busca está terminando, vocês estão fechando com chave de ouro. Em dezembro, vocês conquistando muitas coisas. O mundo traz aqui uma plenitude. Aqui é onde você finalmente encontra a plenitude, encontra a vitória, gente. Aqui você conquistou o mundo. Ele já está pronto para voltar a ser o louco na próxima jornada. É a última carta do tarô dos arcanos maiores. Depois começa de novo um novo ciclo, uma nova jornada se iniciando. Então vocês fechando um ciclo aqui que foi moroso, que foi demorado. O trabalho de vocês dando os primeiros frutos, porque o Cavaleiro de Ouros vem trazendo essa solidez para vocês, tá? Ele vem aqui trazendo algo sólido, que há muito tempo vocês estão buscando, que há muito tempo vocês estão correndo atrás, há muito tempo vocês estão trabalhando por isso. O Cavaleiro de Ouros, ele busca um caminho seguro, e aqui a gente vê já uma certa maturidade para determinar o que vocês querem, vocês estão planejando para conquistar e materializar. Então aqui vocês se dedicando a algo, né, que vocês já vinham fazendo há um bom tempo, e
em alguns momentos, né, provavelmente vocês estavam vendo que estava demorando, que não estava chegando, você se dedicando, você trabalhando, você desenvolvendo seus projetos, e a coisa demorando, né, e a coisa não chegava. Agora, eis que chega, fechando esse ano aqui com chave de ouro, tá? Completando esse ciclo. Por quê? Porque vocês há muito tempo estão trabalhando para isso. Então, agora, vocês começando a receber os frutos, tá? Bem devagar, tá? Não estou dizendo aqui que agora em dezembro, pronto, vocês já, né, vão ser milionários, não é nada disso. Mas fiquem cientes de uma coisa, dezembro fechando com chave de ouro, vocês no caminho certo, vocês fazendo o que vocês gostam, vocês materializando algo para a vida de vocês. Algo que vai trazer, tenho certeza, eu não fiz a leitura de 2023 para vocês ainda, mas eu tenho certeza que é algo que vai trazer vitórias para vocês, porque vocês estão fechando um ciclo demorado, vocês estão fechando um ciclo de coisas que estavam, né, demorando para chegar na mão de vocês, e com plenitude, com êxito, o mundo trazendo esse êxito, essa abundância, essa vitória. Ou seja, vocês aqui com a sementinha de vocês já dando, já brotando, já aparecendo os primeiros, né, as primeiras florzinhas, folhinhas, e vocês aí abrindo caminho, desbravando territórios e conseguindo, gente, fechando com chave de ouro, dezembro. E temos aqui também a Rainha de Paus. O que nos diz essa Rainha de Paus aqui? Rainha de Paus, ela está trazendo para gente uma energia do feminino, o poder pelo magnetismo. Ela é muito linda, ela é sedutora, ela é bela, né? E ela traz também para vocês uma ação direcionada e assertiva. E uma forte conexão com o divino também, que é próprio do naipe de Paus, tá? O que eu estou dizendo aqui? Que tudo que vocês plantaram em 2022, todo o trabalho não foi em vão, está valendo a pena. Tenham isso em mente de vocês, está valendo a pena, porque vocês planejaram, vocês trabalharam, deram um duro danado, com muito planejamento, e vocês aqui com essa ajuda, além de uma ajuda, né, de energia forte, assim, energia masculina, a gente fala, gente, pela força que ela tem, né? E a energia, essa energia do feminino, né? É um poder de magnetismo também que ela tem. Então, ela carrega consigo a sedução, a beleza e a ação. Todas as ações que essa rainha faz, que são vocês, ela é direcionada e assertiva. Então, tudo que vocês empreenderam, agora, em dezembro, vocês já estão, como eu falei, fechando um ciclo aqui com chave de ouro, né? Completando um ciclo com muita plenitude e com muita assertividade, trazido aqui pela Rainha de Paus, sem esquecermos, tá? Que essa Rainha de Paus, ela tem muita conexão com o divino, ou seja, muito amparo divino na vida de vocês. Olha que maravilha, né? E aqui nós vemos o 2 de ouros. 2 de ouros vem nos trazendo... aqui a gente pode estar falando de um equilíbrio entre duas situações, tá? Ou seja, eu acho que vocês estão em dúvida com alguma coisa. De repente, tá? Adapte para o momento de vocês. Tá? Cada um que tem a dúvida, né, sabe o que está passando no momento. Aqui pode ser sobre trabalho, ou seja, abandona um trabalho, invista em outro, né? Para muitas pessoas que já estão, né, pelas leituras anteriores, eu já percebi aqui que já estão com duas carreiras, né? Já estão calgando, assim, dois projetos, duas coisas, né? Levando ao mesmo tempo, e de repente vocês estão aqui já, nossa, agora é o momento, né? Eu acho que eu vou deixar aquele trabalho e acho que eu vou ficar com esse vai me trazer mais frutos, esse vai me trazer mais bênçãos. Então, vocês aqui neste momento aqui, tá? É uma dúvida gostosa, é uma dúvida relacionada a dinheiro,
tá? É uma dúvida que vocês têm aqui do que é melhor para vocês, ou seja, vocês estão em duas situações pelas cartas anteriores que nós vimos. Agora em dezembro vocês fechando com duas situações, de repente duas propostas de emprego chegam para vocês e vocês ficam ali em dúvida em qual aceitar. Ambos têm o mesmo, né, o mesmo salário, ambos têm a mesma proposta para vocês e vocês ali em dúvida em qual é o melhor para vocês, né? E quando surgem dúvidas, ouçam a voz do coração de vocês, o que move as emoções de vocês, o que deixa vocês mais felizes, o que traz mais, digamos assim, mais satisfação pessoal, tá? É isso que vocês vão ter que ver aqui. E tem alguns arianos e arianas também que estão em dúvida se vão viajar neste fim de ano ou não. Também tem essa energia aqui, tá? Então aí já em dúvida, vou viajar, não vou, fico em casa, o que que eu faço, né? Mas é como eu falei para vocês, são dúvidas gostosas, tá? E aqui nós vemos o 4 de pentáculos, né? Aqui a gente percebe que tem aqui 4 de pentáculos, nós estamos falando a respeito do básico, né? Aqui também podemos estar falando de apego, né? Então, de repente, essa dúvida aqui pode estar relacionada a algum apego que vocês tenham, tá? Apego de trabalho, apego financeiro, alguma coisa que está aí deixando vocês nessa parte em dúvida sobre o que fazer, qual caminho trilhar, tá? Mas tenham em mente que vocês têm muita ajuda aqui, Rainha de Paus aqui com muita ajuda espiritual e vai direcioná-los com certeza, porque ela é muito assertiva, ela planeja, ela sabe o que faz e ela vai levá-los para o melhor para vocês, tá? E também nós podemos estar vendo que nós tiramos aqui o Cavaleiro de Copas, né? O Cavaleiro de Copas trazendo bastante, ele é das emoções, né? Aqui nós podemos estar falando de signos, né, do elemento água, câncer, escorpião, peixes, né? Aqui são as situações que têm a ver com as emoções e com os sentimentos. E o Cavaleiro de Copas, ele vem trazendo pra gente aqui sentimentos mais firmes, em alguns casos, declaração de amor, proposta mais séria de compromisso, tá? Então, adapte ao momento de vocês aí. Se vocês estão num relacionamento, prepare o coraçãozinho, porque pode estar chegando agora para vocês. Pode estar não, em dezembro agora, isso acontece, visto ter aparecido esta carta para vocês, tá? Vem aí alguma proposta de algo mais sério para vocês. Talvez essa dúvida seja relacionada a isso. Vocês não sabem se vocês devem ou não aceitar essa proposta, se vocês devem ou não encarar esse compromisso, né? Algo que vai mexer bastante, né, com a vida de vocês. E aqui nós vemos também que vocês estão se apegando em alguma situação, tá? De repente, uma situação na qual vocês tenham que decidir se fica com uma pessoa, ou se segue carreira solo, né? Tem essa energia também, tá? E, como eu falei a vocês, tenham em mente que vocês estão muito amparados pela espiritualidade e a espiritualidade vai direcionar vocês para o que é melhor para vocês, tá? Mas prepare o coração, gente, que essa proposta tá chegando. Esse cavaleirinho de copas, ele não é brincadeira, tá? Ele vem aí com um sentimento bem maduro, bem firme com relação a vocês aí, fazendo uma declaração de amor. Que maravilha, né? E para para outras pessoas, né? Se não a maioria dos arianos e arianas, eu vejo aqui também propostas de emprego. Até o final de dezembro, vocês recebendo aí propostas de emprego, e alguns vão ficar em dúvida, né, para largar o emprego e partir para outro, tá? Mas vem propostas aí que vão animar o coração de vocês e nisso vocês têm que pôr na balança o que é melhor para vocês, tá? Se de repente pode não pagar tão bem quanto o emprego onde vocês estão, mas eu vejo aqui que vem trazendo situações muito bacanas, tá? E para alguns arianjos,
neste novo emprego aí pode aparecer um romance, tá? Um romance que é algo duradouro, vai começar aí com uma proposta, com olhares e isso amadurecendo durante o tempo, tá? Para quem está solteira, prepara o coração e para quem está solteiro também. Vai chegar uma bela dona para vocês aí. Que delícia, hein, gente? Que leitura maravilhosa. Vamos agora com o tarôzinho de hoje, que agora eu tô curiosa, porque eu quero saber mais coisas. O que dezembro traz para os arianos? O que dezembro traz mais para os arianos? Vamos complementar. Já pulou alguém aqui. Pulou apego ao passado. É aquilo que eu falei para vocês. Tem um certo apego aí, ou numa situação financeira, ou apego numa situação pessoal, tá? Que está deixando vocês com dúvida, mas fiquem tranquilos, vocês até o final de dezembro, com a ajuda da espiritualidade, vocês aqui sanando essa dúvida, sabendo o caminho certo que vocês devem seguir, porque há um fechamento de ciclo. Uma vez que nós temos aqui na mesa o mundo fechando, completando ciclos. Então, vocês indo para uma nova realidade, uma nova situação e deixando para trás algumas coisas, né? De repente, o que amargura um pouquinho o coração de vocês é essa escolha que vocês terão que fazer. Sempre que escolhemos alguma coisa, né, gente, outras coisas fatalmente ficam para trás, tá? Então, tem uma escolha aí, e para alguns de vocês, uma escolha entre amor e entre dinheiro, tá? Adapte ao seu momento. Amor e dinheiro. Propostas de trabalho chegando, um renascimento, 2 de paus com 2 de copas, a fonte, que mais, tarô? Mais uma para os meus arianos e arianas, mais uma, dezembro de 2022. Opa, a cura. É o que eu tenho a dizer para vocês, vamos lá. Nós temos aqui o apego ao passado, aqui. O que nos diz essa carta, gente? Apego ao passado diz aqui que alguma situação vocês estão com receio de largar, de abandonar, com medo de alguma coisa, tá? Vamos ver aqui o que acontece com esse apego ao passado aqui. Ele corresponde ao As de Copas. Também a gente está aqui na esfera das emoções, tá? E diz respeito à intuição e à voz do coração. Então, como eu falei para vocês, né? Ouçam, para sanar essa dúvida aqui, vocês vão conseguir sanar ouvindo a voz do coração de vocês, tá? O que anima a tua alma, o que te dá alegria, o que te traz paz. Esse apego ao passado está relacionado a isso. E essa figura retratada nesta carta, percebam que ela está aqui tão preocupada em agarrar uma caixa de lembranças que deu as costas a uma taça de champanhe das oportunidades disponíveis aqui e agora. Tá vendo? Não sei se vocês estão percebendo, tem uma taça de champanhe aqui atrás dela, ó. O pezinho da taça e aqui a taça. Então, ela está ali, com os olhos, a caixa pesada de lembranças do passado nos olhos e não está enxergando a taça de champanhe atrás dela. Isso é comemoração, né? Então, aqui, o que vocês têm que fazer? O que diz essa carta aqui, gente? Desapegue-se, tá? Deixa de ser cabeça dura. A nostalgia do passado realmente faz dela uma cabeça dura, essa moça aqui, tá? E aí, o que a gente percebe? Que, olha as roupinhas dela, remendadas, gente. Remendada e gasta. Então, chega, deixa para trás tudo isso que já não faz mais sentido. São lembranças, não é porque não deu errado coisas no passado que vocês vão deixar passar em branco o que está chegando para vocês, tá?
Aqui a gente percebe a necessidade aqui dessa moça, né, de ser mendigo, tá? E a pessoa não está disponível aqui para desfrutar os prazeres que se oferecem no momento presente. É hora aqui, gente, de aceitar o fato de que o passado ficou para trás e de que qualquer esforço para o recriar é uma maneira certa de continuar preso a antigos padrões que você já teria superado se não tivesse estado tão dedicado a apegar-se às experiências passadas. Entenderam? Então aqui, o conselho que a gente tem, tome bastante fôlego, põe essa caixa no chão, enfeite-a com um laço bonito, se for necessário, e dê-lhe um caloroso e reverente adeus, adeus, adeus passado. Viva o presente, tá? Esse é o conselho dessa carta para vocês. Aqui nós temos o sonho. Percebam aqui o sonho, essa mocinha aqui, toda devaneando, lembrando de passado novamente, lembrando de passado. Então a gente percebe aqui que o passado não está deixando vocês irem em frente por algum motivo, tá? O sonho vem dizendo isso pra gente. Ela tem sonho, ela sonha com as coisas que deram errado, que deveriam ter dado certo, mas não é assim que acontece, né, gente? Aqui nós temos no sonho aqui, ó, elemento água também emoções, tá? E aqui também a gente diz respeito à intuição e à voz do coração. Olha como está sedimentando aqui vocês ouvirem a voz do coração de vocês, tá? Aqui, gente, como que a gente pode dizer aqui? Bom, falando numa linguagem crua, né? Ficar pensando no príncipe encantado e tudo mais. Gente, isso é sonho, né? De contos de fada, né? E aqui é um apego, né? Que alguns de vocês estão tendo aí, uma teimosia diante da realidade, tá? Vamos ver aqui. O que eu posso dizer para vocês também é que o atual companheiro de vocês ou alguém com quem vocês sonham no futuro, nenhum deles, gente, tem a obrigação de te trazer a felicidade numa bandeja, tá? O amor verdadeiro não advém de tentativas de satisfazer nossas necessidades por meio da dependência com relação a outra pessoa, mas por meio do desenvolvimento da nossa riqueza interior e do nosso amadurecimento. Aí, quando vocês têm esse amadurecimento, esse entendimento, vocês passam a ter tanto amor para dar, gente, que, nossa, é tanto amor para dar que vocês vão ter que muita gente vai chegando para vocês. Novos relacionamentos, novas pessoas, tá? Vocês vão ficar que nem melzinho atraindo as abelhas, tá bom? Aqui o que nós temos? O renascimento. Renascimento. Veio abaixo da rainha de paus. Aqui, gente, vocês podem perceber que esse rapazinho tocando a flauta aqui, ele sai de uma situação lá escura, lá de baixo. Tá dando para vocês enxergarem? Aqui a gente fala mais do mental, do pensamento, a capacidade de comunicação e de compreensão. Aqui a gente fala, né, representando aqui o naipe de nuvens, tá? Muitas vezes vocês estão com dificuldade de enxergar alguma coisa, mas aqui, novamente, né, as situações que deveriam ter sido resolvidas a partir do coração. Para quem essa mensagem sabe o que estou falando, tá? Não apenas com a razão. Essa carta representa a evolução dos graus de consciência, o quanto vocês estão evoluindo. Aqui começou um camelo, né? Depois um leão, depois vem uma criança. O camelo, o que que é, gente? Camelo ali é sonolento, é entediado, tá ali, satisfeito consigo mesmo, iludido, julgando-se, né?
Mas na verdade, ele se preocupa tanto com a opinião dos outros que quase nem tem energia própria. O que acontece, né? Aqui são os julgamentos, né? Vocês assim, mas não todos, tá, gente? Esse aqui tá mais direcionado, essa leitura. Mas para quem é, como eu já falei, sabe o que eu estou falando. Aqui o que acontece? Por se preocupar com opiniões dos outros, vocês não estão vendo que vocês podem emergir. Isso está estancando ali a evolução de vocês. Então, o conselho aqui, não se preocupe tanto com a opinião dos outros, tá? Façam o que diz o coração de vocês. E aí vocês conseguem emergir do camelo, vocês veem aqui, ó, aparece o leão aqui, ó. Que aqui o leão é quando você se dá conta de que tem estado abrindo, de que está, né, tem estado, né, não é que está, tem estado abrindo mão das oportunidades de viver realmente a vida, tá? Aqui você já aprende a dizer não às exigências dos outros, às demandas dos outros. Aqui você sai um pouco da multidão. O leão, ele é bem assim, ele é bem individual, ele é bem na dele, né? Então ele sai da multidão, fica ali solitário, orgulhoso, rugindo a sua verdade. Ou seja, né? Ele começa a falar não e já vem ali mais uma evolução, né? Para coisas que vocês não conseguiam dizer não. Alguns de vocês com muita dificuldade em dizer não, né? Ouvindo muito o que os outros falam, muito burburinho, muito blá 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 na cabeça. E é o momento chegado de vocês renascerem. Olha a carta, renascimento. Último naipe, última carta do naipe de nuvens, né? Trazendo um renascimento. Você de camelo se transformando num leão que já sabe o que quer, já sabe o que fazer, já sabe dizer não, já sabe impor as suas vontades. E quando isso acontece, vocês vêm aqui, não acabou por aí, né? Porque aqui ainda vem a criança, ó. Vocês emergem do leão uma criança leve, solta, nem submissa, nem rebelde, mas inocente e espontânea, fiel ao seu próprio ser, tá? E aqui a gente tem, eu digo a vocês, né, qualquer que seja a posição em que você se encontre neste momento, sonolento e abatido como o camelo, ou desafiador e rebelde como o leão, tenha consciência de que isso vai evoluir para alguma coisa nova. Olha a criança saindo aqui, gente. Mas você tem que permitir. Você tem que permitir o crescimento e a mudança. Este é um tempo de crescimento e de mudança, tá? Esse dezembro agora reserva para vocês isso, um tempo de crescimento e mudança, mas depende de você. Depende de sair desta situação e partir para essa. Tá ok? E aqui com o 2 de ouros, nós temos o 2 de copas. Amistosidade. O que nos diz a amistosidade? Também carta das emoções, né, gente? Aqui a gente vê emoções, sentimentos, elemento água também, né? E aqui também uma energia mais receptiva, mais yin, né? Mais feminina. Aqui também diz respeito à intuição e à voz do coração. Toda leitura, ouça a sua intuição e a voz do seu coração. Essa é a sua verdade, tá? Aqui, ó, simboliza a essência dos verdadeiros amigos, maduros, cooperativos entre si, espontâneos. Aqui não existe nenhuma ansiedade na ligação entre eles, nenhuma carência, nenhuma vontade de transformar o outro em alguma coisa diferente. Esta carta indica uma prontidão para entrar nesta qualidade de amistosidade. Aí, vocês fazendo isso, vocês poderão notar que não estão mais interessados nos dramas, nos romances em que as outras pessoas estão empenhadas, saindo dessa situação aqui, ó, de sonho, de sonhar com coisas mais impossíveis, né?
sonhar com coisas que ficaram lá no passado, entendeu? Então, aqui vindo a amistosidade, vocês estão vendo a evolução, né? Como o tarô está mostrando a evolução para vocês até o fim do ano. E a amistosidade aqui, ó, também tem muita energia de surgimento de um amor verdadeiramente incondicional, sem expectativas, sem exigências. Eu percebo aqui que vocês tiveram aqui alguns tipos de cobranças, de exigências, né? De pessoas aí cobrando de vocês o que vocês não estão prontos para dar, né? E a amistosidade vem dizendo isso, né? Que está chegando para você um relacionamento muito maduro, muito bacana. E é um amor verdadeiramente incondicional. Vem aí uma proposta muito boa para vocês em setor de relacionamentos, tá? E essa proposta aí é de uma pessoa que não tem expectativas, não tem exigências. Gosta de vocês pelo que vocês são. E vocês também vão se afeiçoar a essa pessoa pelo que ela é. Sem cobranças, sem expectativas, sem exigências, né? Aqui a gente vê o completude de um ciclo, tá? Então vocês não querem mais isso, vocês estão maduros o suficientes para saber bem o que vocês querem. Muito embora venham alguns momentos ali de apego ao passado, né? De sonhar acordado, né? Mas vocês estão prontos para saber o que querem e para decidir o que fazer com relação a isso. Vocês estão renascendo, saindo de uma situação onde vocês eram ali submissos, né, acomodados com a situação e ali ressurgindo, nascendo o ariano na essência, que o ariano é o líder. Ele vem numa essência de fogo, de poder, tomando as rédeas da sua vida nas suas mãos. E aqui nós vemos a fonte. A fonte, que maravilha, gente, que leitura, hein? Nossa, até empolgada aqui. Aqui, ó, elemento paus, aqui representa a esfera da ação, tá vendo? Vocês passando, aqui podemos até ver, tá, gente, de agora até o fim do ano, quanta evolução vocês estão tendo. E esses alertas, né, que a gente está passando para vocês aí, eu tenho certeza que está despertando muito ariano, né? Tá mexendo com vocês, tá falando, olha, é isso mesmo. É hora agora de mostrar ao que aqui eu vim, né? E vocês têm muito poder. Olha a fonte, gente. Isso aqui também podemos estar falando de início de um trabalho criativo, tá? Essa carta nos lembra de que existe um vasto reservatório de energia à sua disposição, viu? E não é quando você pensa, quando você fica planejando que você se liga a este reservatório, não. Mas quando vocês colocam os pés no chão, quando vocês se centram dentro da sua fonte, que eu falei para vocês a essência, né? E aqui quando você permanece suficientemente em silêncio para que o contato com essa fonte possa se estabelecer, porque essa fonte está dentro de cada um de nós. Essa é a sua energia vital, energia de fogo, energia do ariano mesmo, tá? Está dentro de cada um de vocês aqui como um sol pessoal, individual. Ele é seu, é só seu. Aí está te proporcionando vida e alimento. Essa energia pura, ela permanece pulsando, disponível, prontinha para te dar o que for que você precise para realizar alguma coisa. E essa fonte também está pronta para acolher vocês de volta para casa quando vocês quiserem descansar. Recorram a essa fonte caso vocês estejam dando início a alguma coisa nova ou quando precisarem de alguma inspiração imediata, tá? E caso você tenha acabado de finalizar alguma coisa e queira descansar, trabalhou, pronto. Agora eu vou entrar dentro de mim, vou me centrar e vou descansar. Essa fonte é sua, é seu reservatório de energia, tá? E você não precisa nem sair de casa para você encontrar. Ela está dentro de você, no teu interior. Percebam que toda leitura girou em torno de emoções, de intuição e voz do coração, tá?
E aqui a fonte, o íntimo de vocês, a sua essência ressurgindo aqui. E a cura, olha aqui, gente, dezembrão aqui, ó, trazendo a cura de temores, a cura do que quer que esteja, sabe, deixando vocês, que deixou vocês cansados, porque aqui a gente também fala de emoções, né, aqui também a voz da intuição e a voz do coração. Aqui é um tempo em que as feridas do passado profundamente enterradas afloram para serem curadas, tá? A figura desta carta apresenta-se nua, tá vendo aqui? Receptiva para o toque amoroso da existência. E essa aura aqui que envolve o corpo dela, dessa figura, está cheia de luz. E o clima à sua volta de relaxamento, de cuidado, de amor. Isso está dissolvendo a tensão e o sofrimento. Então, para quem passou aqui o ano inteiro, né, com sofrimento, com tensão, com repressão, ela vem trazendo a cura. Dezembro agora, vocês livres disso. Tanto é que veio o fechamento de ciclo, veio a plenitude e a cura. Quer mais o que, Ariana? E Ariana? Olha meus fofuchos. Vocês estão fechando, como eu falei, com chave de ouro, tá? O que a gente pode estar falando mais aqui? Quando vocês estão, gente, sob a influência de cura, isso aqui é o rei da água, aqui é a figura do rei da água. Aqui você não se esconde mais de vocês e nem dos outros. Nessa atitude aqui de abertura e de aceitação, vocês podem ser curados e também ajudar os outros a serem também saudáveis e inteiros. Fantástico, né? Maravilha. Deixa eu tirar aqui para vocês uma cartinha aqui, uma mensagem do tarô dos deuses hindus, para ver qual o fechamento aqui, a mensagem para dezembro. Para os meus arianos, minhas arianas, meus fofuchitos, minhas fofuchitas, dezembro. Opa! Suspense, gente. Deixa eu ver que Deus hindu aqui tá trazendo essa mensagem aqui para vocês. Indra, natureza. Meu Pai amado, olha isso. Desperte seu coração, comprometa-se firmemente com o que ama, que a gente falou, que você ama, o que faz teu coração pulsar, vibrar. Receba de presente aquilo que lhe faz falta. Aceite a influência de Indra. Indra, Deus da natureza. Deixa eu ler no livrinho aqui, falar para vocês direitinho aqui quais os atributos de Indra. Indra, página 29 aqui. Indra, e você? Indra, aqui, ó. Opa. Indra é o deus da chuva e ventanias e dos elementos naturais. Ele fez a chuva voltar à terra após a estiagem. Ele monta um elefante com 3 trombas e 4 presas. Possui 4 braços, protege e atende aos desejos humanos. Os atributos de Indra são forças da natureza, proteção e realização dos desejos humanos. Invoque esse Deus quando precisar de ajuda dos elementos ou elementais da natureza a seu favor para concretizar e realizar seus desejos e intenções. Olha, gente, estou para falar para vocês, quem puder, lógico, né? Quem tem assim, se gripa, né? Se resfria facilmente, não, tá? Pode aí abraçar uma árvore que faz o mesmo efeito. Mas para quem puder tomar um banho de chuva, aproveitar esse tempo de chuvas, tá? Vai um pouquinho lá fora, quando a chuva não tiver com relâmpagos, né? For uma chuva tranquila, calma, né? Toma um banho de chuva.
se limpa, isso limpa a tua aura, porque traz do céu as energias dos elementais para vocês, tá? Quem puder fazer isso, vai lá fora, toma um banho de chuva, não fica preocupado com o julgamento dos outros. Ah, mas você tá louco, você vai tomar chuva? Ué, e daí? Né? E não é nem porque eu estou falando, é porque muitos de vocês sabem o quanto é gostosinho tomar um banho de chuva, né? Só que tem vergonha de ir lá no quintal tomar um banho de chuva. Mas e daí? Bota um shortinho, uma camiseta, vai lá pro quintal tomar um banho de chuva. Molha, deixa a chuva correr no teu corpo, né? Ou então quem não pode fazer isso, do chuveiro mesmo, tá? Deixa a água correr, sinta os pingos das águas no teu corpo, sinta que a água está limpando você. Quem puder tomar um banho de cachoeira, vai lá na cachoeira, põe os pés na água, sente a temperatura da água, sente ela limpando o seu corpo. Isso é uma coisa maravilhosa, gente. Quem puder fazer, faça, tá? Bom, meus amores, eu espero que tenham gostado. Essa leitura eu fiz com o meu coração para o coração de vocês, tá? É para o mês de dezembro. Toda essa maravilha que é o que eu desejo a vocês, toda essa abundância, prosperidade, tudo isso de bom aqui, porque vocês merecem, tá? Então, olha, ganha aí um beijo, um forte abraço do meu para o seu coração, eu e vocês juntos sempre, e até a próxima leitura. Tchau, tchau!